Hoje, a aula é sobre as propriedades da proporção e você vai aprender de vez esse conteúdo da forma mais fácil e descomplicada possível. Então fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Luan, sou professor de matemática e essa é a segunda aula sobre proporção. Se você não assistiu a primeira aula, assista, eu vou deixar um link aqui embaixo e também nos cards aqui em cima. Aproveite e se inscreve, pois o objetivo do canal é fazer você aprender matemática da forma mais fácil possível. Deixa um like também para o YouTube reconhecer que esse vídeo é bom e recomendar para pessoas como você que têm dificuldade em matemática. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a aula falando de dois pontos importantes que foram trabalhados na aula passada, que foi a propriedade fundamental da proporção e os termos da proporção. A gente vai começar pelos termos, pelo seguinte fato: todas as propriedades trabalham utilizando esses termos. Então, se eles trabalham utilizando esses termos, a gente tem que aprender logo sobre eles. Numa proporção, ele pode se apresentar de duas maneiras, ou na forma de divisão, ou melhor, igualdade de duas divisões, ou na igualdade de duas frações. Aqui a gente tem que identificar quem são os meios e quem são os extremos. Na forma de divisão é bem simples. Os meios são aqueles que ficam no meio dessa mini equação, ou dessa expressão algébrica. Enquanto que na forma fracionária, os meios são o primeiro consequente e o segundo antecedente. Simples assim. Então é bom você identificar logo, tem que aprender, não tem pra onde correr. Já os extremos são quem? Na forma de divisão é bem simples, porque é os que ficam nas extremidades, que é o A e o D. Enquanto que na forma fracionária seriam a mesma letra A e D, sendo o primeiro antecedente e o último consequente. Isso é importante, não tem para onde correr, tem que saber logo isso. Vamos agora ver a propriedade fundamental da proporção. O que é que ela nos diz? Em toda proporção, o produto dos meios, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e vice-versa. Ou seja, numa proporção aqui nós temos B vezes C e A vezes D. Ou seja, o produto dos meios e o produto dos extremos. Não importa a ordem, sendo que de um lado tem que ficar o produto dos extremos, do outro lado o produto dos meios. É importantíssimo você aprender essa propriedade. Não aprendeu ela, não vai para lugar nenhum, porque é elas que vão lhe ajudar nos cálculos, ok? É as propriedades que vão ajudar você a resolver problemas que envolvam proporção, utilizando cálculos. Vamos para um exemplo para poder utilizar essa propriedade. Vamos agora responder uma questão que utiliza a propriedade fundamental da proporção. E o primeiro objetivo dessa questão é entender o que ela quer saber, ou seja, a pergunta que está nessa questão. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola do bairro? Ó a pergunta aqui, ó. Quantos alunos estudam na escola do bairro? Você vai ter que dizer quantos alunos vão estudar nessa escola. Vamos para os dados. O que ele diz é o seguinte, que eu tenho 4 meninas para cada 5 meninos. Eu tenho uma razão aqui. 4 meninas em cima, 5 meninas embaixo. E aí você tem que perceber na ordem. Se eu coloquei o número de meninas em cima e o número de meninos embaixo, eu tenho que manter isso na próxima situação. Então, o número de meninas tem que ficar em cima e o número de meninas embaixo na próxima razão. Quantos meninos nós temos? 580. Quantas meninas nós temos? A questão não trouxe. Eu vou chamar ela de X. Poderia ser qualquer outra letra. X é porque é costume usar X, mas pode ser qualquer outra letra. E aí, para a gente achar a quantidade de meninas, a gente pode usar a propriedade fundamental da proporção, onde eu faço meio vezes meio é igual a extremo vezes extremo. Temos 5 vezes x igual a 4 vezes 580. 5 vezes x, 5x é igual a 4 vezes 580, 580 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 5, 20. 23. 2.320. X é igual a 2.320 dividido por 5. X é igual a 464. Temos 464 meninas. Como a questão quer saber o total de alunos que temos aqui, aí é bem simples. Basta eu pegar e somar o total de meninos com o total de meninas e eu vou ter o resultado de todos os alunos que estudam nessa escola. Então, o total é, 580, que é o número de meninos, mais 464. 4 mais 0, 4.
8 mais 6, 14, sobe 1. 4 mais 5, 9 e 1, que subiu, 10. Logo, o total de alunos é de 1044. E é basicamente isso. Você botar uma razão igualada a outra razão, respeitando a ordem. Se eu botei o número de meninas em cima e o número de meninas embaixo, na igualdade, no outro lado tem que ficar o número de meninas em cima e o número de meninos embaixo. Se eu tivesse colocado o número de meninos em cima e o número de meninas embaixo, eu teria que respeitar isso e botar o número de meninos em cima e o número de meninos embaixo no outro lado também. Então vamos para a próxima propriedade, a segunda propriedade, mas essa primeira é importante saber. Então, beleza? Vamos para a próxima propriedade. Vamos começar agora falando da segunda propriedade. A primeira ela é muito importantíssima, porque sem ela você não consegue resolver nada, mas a segunda, apesar dela ser um pouco chatinha de entender, ela também tem sua importância. O que ela diz? Em toda proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro termo ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Tanto isso, o que eu vou fazer agora para mais vai valer também para menos. O que ele quer dizer é isso aqui, ó. A soma desses dois, eu tenho aqui uma proporção. Tranquilo? Ele diz o seguinte, que a soma desses dois aqui, A mais B, está para o primeiro ou para o segundo, ou seja, ou por A ou por B, eu vou deixar por A, vai ser igual a soma dos dois últimos termos, e aí está para o segundo, terceiro ou para o quarto termo. Como é que eu utilizei A? Aqui eu tenho que utilizar o C. E é basicamente isso aqui. Colocando em números para quem não entendeu ainda. Se eu tenho aqui uma proporção do tipo 1 sobre 2 é igual a 4 sobre 8. Aqui é uma proporção, ela é válida. Ele diz o seguinte, que a soma dos dois primeiros termos, ou seja, o 1 mais o 2, está para ou o primeiro ou o segundo termo, ou seja, você escolhe qualquer um desses dois para colocar embaixo, qualquer um. Eu vou colocar agora o segundo termo. Assim como a soma dos outros dois termos, ou seja, a soma desses dois aqui, 4 mais 8, para ou terceiro ou quarto termo. Como eu utilizei o segundo termo aqui, nessa segunda parte eu tenho que utilizar o segundo termo da outra parte, que é 8. E é basicamente isso. A proporção fala isso aqui. A soma ou a subtração, isso é por mais que tenha conta de mais, poderia também ser conta de menos. A soma dos dois primeiros termos sobre ou o primeiro ou o segundo termo vai estar para a soma dos outros dois termos, ou pelo primeiro termo de lá, ou pelo segundo termo de lá. E é basicamente isso aqui. Por mais que ficou chato, essa situação vai ficar escolhendo, quem vai depender vai ser você. Essa propriedade ela é muito utilizada na resolução de sistemas de equações com duas incógnitas. Apesar de ter outras maneiras mais simples de fazer, você pode utilizar essa propriedade. E eu vou mostrar agora como é que se utiliza ela, tranquilo? Vamos para o exemplo. Vamos ver agora um exemplo que se utiliza daquela propriedade. Eu coloquei a propriedade aqui, ok? Para a gente poder ter uma pesquinha, para poder entender melhor. E a gente vai ver que vai depender da situação que você necessite para poder utilizá-la. Por exemplo, são dados dois números racionais, x e y, não nulos, tais que de x está para y, assim como 3 está para 4. Sabendo que x mais y é igual a 28, determina os números x e y. Nós temos um sisteminha aqui de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E a gente vai utilizar o conceito daquela propriedade lá. Tinha outras maneiras de responder? Tem, mas a gente vai utilizar a propriedade para poder entender melhor como funciona. Para usar a propriedade, eu tenho que entender primeiro o seguinte. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Eu não sei quanto é x mais y. Eu não sei quanto é x mais y. Mas eu sei que a soma dos dois é igual a 28. E aí é onde entra o pulo do gato. Eu tenho isso aqui, ó. X está para y, assim como 3 está para 4. Para eu chegar em x mais y, eu posso usar a propriedade, que diz o seguinte, que a soma do primeiro com o segundo termo sobre o primeiro termo é igual a quem? A soma do terceiro mais o quarto termo sobre o terceiro termo. Que é isso aqui, ó. E aí eu venho nessa situação. Quanto é x mais y? A questão já deu. Eu não sei quanto vale x nem quanto vale y.
mas a soma dos dois dá 28. Sobre x eu não sei, repito x. 3 mais 4, 7, sobre 3. Temos que propriedade fundamental da proporção. 7 vezes x, 7x, 28 vezes 3. 7 vezes x, 7x igual a 28 vezes 3, 84. X é igual a 84 dividido por 7. X é igual a 84 dividido por 7 dá 12. Então, já achei o valor de x, falta só achar o valor de y. Eu posso voltar agora em qualquer uma das outras duas equações, mas eu vou na segunda. Que diz o seguinte, que para x mais y igual a 28, nós temos que... Quanto vale x? 12. 12 mais y é igual a 28. Y é igual a 28 menos 12. Y é igual a 16. Isso, 16. Logo, para responder a pergunta, x é igual a 12 e y é igual a 16. Percebam que eu utilizei a segunda propriedade da proporção. Longe de ser o caminho mais fácil, a gente teria um caminho mais simples aqui de resolver esse sistema. Tem outro tipo de maneiras de responder, mas a gente pode utilizar, mas a gente pode aproveitar utilizando a propriedade da proporção, essa segunda propriedade. Vamos aqui um outro exemplo que vai trabalhar também essa propriedade, só que agora vamos trabalhar com menos. Em um grupo, a diferença entre o número de meninas e de meninos é 20. Sabendo que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 7 para 5, quantas meninas e quantos meninos fazem parte desse grupo? Nós temos aqui uma questão contextualizada. Ó, ele quer saber quantos meninos e quantos meninos fazem parte desse grupo. Vamos supor que a gente vai chamar o número de meninas de x e o número de meninos de y. Ó, x será o número de meninas e y será o número de meninos. Fazendo isso aqui, a gente tem esse sistema que diz o seguinte: a diferença entre o número de meninas com meninos, que é isso aqui, ó, aqui é as meninas e aqui é os meninos, é igual a 20. E a razão entre o número de meninas e meninos é de 7 para 5. Então, eu só coloquei em matematiquês aqui o que a questão acabou afirmando. Nessa situação, veja onde eu quero chegar. Eu quero chegar nisso aqui, ó, x menos y. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar a primeira equação, x sobre y é igual a 7 sobre 5, e fazer subtração do primeiro com o segundo sobre qualquer um dos dois é igual a subtração do primeiro com o segundo sobre qualquer um dos dois. Eu sempre estou tentando manter o antecedente, o primeiro termo de cima, na parte de baixo. X menos y, você quer 20, então 20 sobre x é igual a 2 sobre 7. Eu faço aqui a propriedade fundamental da proporção. 2x é igual a 20 vezes 7, 140. X é igual a 140 dividido por 2. X é igual a 70. X é 70. Vamos agora descobrir o valor de y. Eu sei que x menos y é igual a 20. 70 menos y é igual a 20. Menos y é igual a 20 menos 70. Menos y é igual a menos 50. Multiplico por menos 1, porque o y não pode ficar negativo. Y é igual a 50. Quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo. Então, quem tinha menos ficou mais. Então, ficou mais y e mais 50. Logo, o número de meninas é... Como x representava as meninas, então, o número de meninas é 70 e o número de meninos é 50. Lembrando que a gente tem que responder no final a pergunta. Se a gente não responder, não adiantou nada fazer esse cálculo todo. O cálculo é para poder justificar a nossa resposta. Por que o número de meninas é 70 e o número de meninos é 50? Por causa do nosso cálculo. Vamos agora para a segunda propriedade mais importante. E essa não tem para onde correr. A primeira, a propriedade fundamental da proporção, é muito importante saber. Ela, se você não souber, esquece. Essa aula pode jogar fora. Agora, se você sabe ela, venha para essa terceira propriedade, que é fundamental depois dela. Que diz o seguinte: em toda proporção,
a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Tanto a soma quanto a diferença, e isso é importantíssimo. Muita questão do Enem cai, muita questão do vestibular, questão de concurso se utiliza muito sobre isso. Então, esquece se for só Enem, aqui cai para qualquer situação. E vai desenrolar umas equações cabulosas. Vamos entender aqui o que ele quer falar. Se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, da nossa situação aqui, 1 para 2 e 4 para 8. Ele diz que se eu somar os de cima e somar os de baixo, vai ser a mesma coisa que a primeira ou eu somando todo mundo ali, ó, vai ser a mesma coisa que a segunda. Basicamente é isso. E aí, então, não importa. Se eu somar todo mundo dos antecedentes e todo mundo dos consequentes, vai ser a mesma coisa que a primeira ou a segunda razão. Se eu tivesse 3 razões, somando as 3, os 3 antecedentes e os 3 consequentes, ou seja, os 3 números de cima e os 3 números de baixo, vai estar para qualquer uma das outras 3 razões. Tanto para mais quanto para menos. Vamos ver uns exemplos aqui das questões que podem sim cair no Enem, podem sim cair no vestibular. E essa agora que a gente está vendo agora vai ser importante. Diz o seguinte: determina os números A, B e C não nulos, sabendo que A está para 3, assim como B está para 5 e C está para 2. E A mais B mais C é igual a 120. Basicamente aqui, nas questões desse tipo aqui, que você tem a soma de todo mundo e tem as razões todo mundo igualado, basta somar. A gente tem aqui um sisteminha com 3 equações, um sisteminha com 2 equações e 3 incógnitas. Então basta pegar aqui essas 3 aqui e tentar chegar nessa situação. Como é que eu faço? É só somar A mais B mais C sobre 3 mais 5 mais 2 igual a... Você escolhe qualquer uma das outras 3, eu vou escolher a primeira, mas tanto faz. Quanto vale A mais B mais C? Eu não sei quanto vale cada um deles, mas sei que a soma das 3 dá 120. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Igual a A sobre 3. Usa a propriedade fundamental da proporção. 10 vezes A, 10A. 120 vezes 3, 360. Só fiz multiplicar, viu, gente? A é igual a 360 dividido por 10. Corto 0. Simplificando aqui. A é igual a 36. Eu posso usar a mesma propriedade para poder chegar na resposta de B e de C. Então, nós teríamos aqui que A mais B mais C sobre 3 mais 5 mais 2 é igual a B sobre 5. Vou utilizar de novo a propriedade. A mais B mais C dá quanto? 120 sobre 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. É igual a B sobre 5. Propriedade fundamental da proporção. 10B é igual a 120 vezes 5. Vai dar 600. B é igual a 600 dividido por 10. B é igual a 60, só faço cortar os zeros aqui. E eu vou utilizar de novo a propriedade fundamental, a terceira propriedade da proporção, onde é o seguinte, que A mais B mais C sobre, já vou deixar 10, que a gente sabe que a soma é 10, é igual a C sobre 2. A soma dos 3 bonitinho lá é igual a 120 sobre 10, é igual a C sobre 2. Já vou simplificar aqui. C vezes 1, C. 12 vezes 2, 24. Logo, A, 36, B, 60, C, 24. Perceba que eu utilizei muito a propriedade aqui, a terceira propriedade da proporção, e ela é importantíssima. Detalhe, o nome primeira, segunda, terceira propriedade não importa muito, até porque você pode achar em alguns sites ou livros dizendo diferente na ordem. Nessa aqui mesmo, no livro que eu pesquisei, estava chamando essa de segunda propriedade e a anterior de primeira e a outra propriedade fundamental. Mas para organizar na cabecinha de vocês, eu chamei a propriedade fundamental de primeira, a segunda propriedade, aquela lá da soma do antecedente consequente, e essa aqui com a soma de todo mundo. Essa tem que aprender. Então, só recapitulando. Eu somo os 3 termos, divido pelos 3 consequentes, igualo a qualquer uma das 3 razões. Perceba que eu fiz os 3 cálculos igualando as 3
razões. Simples assim. Tranquilo? Vamos para a próxima questão agora aqui, onde a gente trabalha a situação do negativo, mas a ideia é a mesma. São dados dois números x e y, tais que x menos y é igual a 1,5 e x está para 5, assim como y está para 2. Nós temos aqui um sistema de equações com duas incógnitas, que é mais simples. Mas naquela lá seria muito complicado você resolver, você não teria como resolver. Até onde eu lembro, não teria como resolver de outra forma, diferente. Essa aqui tem, mas vamos utilizar. A ideia é simples, basta subtrair o x com o y sobre o 5 com o 2. E igualo a qualquer uma das outras duas anteriores. A ideia é essa, ó. X menos y igual a 1,5 sobre 5 menos 2, 3 igual a x sobre 5. Esse vezes esse. 3 vezes x, 3x. 1,5 vezes 5, 7,5. X é igual a 7,5 dividido por 3. X é igual a 2,5. Isso, 2,5. Tem que fazer de cabeça aqui, gente. Foi rapidinho. Achei o valor de x. Vou agora encontrar o valor de y. Eu posso utilizar de novo a propriedade. Ou seja, fazer x menos y sobre 5 menos 2. Só que agora eu posso igualar a segunda razão. Igualar a essa daqui. Então, x menos y, 1,5 sobre 3 é igual a y sobre 2. Esse vezes esse. Nós temos que 3y é igual a 1,5 vezes 2 dá 3. Y é igual a 3 dividido por 3. Y é igual a 1. Então, basicamente, essa terceira propriedade falava sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho. Então, aproveita aí, deixa o like, isso vai ajudar bastante. Se inscreve, pois o objetivo do canal é fazer você aprender matemática. Se não gostou ou gostou, comenta aí se achou fácil, difícil e qual as 3 propriedades que você achou mais fácil e mais difícil. Então, cheiro no olho, até a próxima aula e tchau, tchau. Fui, gente!